contigo. Hoje eu gostaria de fazer com você mais uma reflexão bíblica dentro das Sagradas Escrituras a respeito do dízimo. Será que o dízimo ainda é válido na nova aliança ou não? Vamos ver o que a Bíblia aqui nos diz. Primeiro vamos examinar o livro de Mateus, capítulo 23, versículo 23, que nos diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui para os fariseus é o seguinte, que eles, ao dizimar o endro, a hortelã e o cominho, eles estavam agindo corretamente. Mas, entretanto, ao negligenciar, ao omitir o juízo, a misericórdia e a fé, eles estavam invalidando aquela atitude de dizimar, porque ali eles estavam deixando de demonstrar o amor ao próximo. Então o Senhor Jesus deixou bem claro para eles: deveis fazer estas coisas, o quê? Dizimar o endro, o hortelã e o cominho, sem omitir aquelas. O quê? A fé, a misericórdia e o juízo. Então nós vemos aqui dentro dessa passagem que está bem claro que o dízimo ainda está valendo na nova aliança. O Senhor Jesus sabia, a respeito do seu sacrifício na cruz. Então eu não estaria deixando aqui um ensinamento para poder anulá-lo logo depois. Seria uma coisa um pouco ilógica. Mas vamos aqui também analisar uma outra passagem que está no livro de Hebreus, capítulo 7, do versículo 1 até o 4, que nos diz assim: Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, ao qual saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente a por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de fim, nem de vida, mas tendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este a quem o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. Eu quero ler aqui também o versículo 21 que nos diz: Mas este com juramento por aquele a quem lhe disse: Jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então aqui estamos mostrando que Abraão, ao encontrar com esse sacerdote Melquisedeque, ele lhe entregou a Melquisedeque o dízimo dos despojos da matança dos reis. Aquele sacerdote, Melquisedeque, sumo sacerdote, ele estava ali representando a pessoa de Cristo. Aquilo dali estava sendo um simbolismo do que seria no futuro. Abraão ali estava representando a igreja, o povo de Deus. Então, assim como Abraão entregou a Melquisedeque o dízimo dos despojos da matança dos reis, assim a igreja nos dias de hoje, o povo de Deus deve entregar a Cristo, que ele é representado. Com quem Cristo é representado? Pela igreja. O corpo vivo de Cristo sobre a terra é a igreja de Deus. Então, as pessoas devem devolver, o povo de Deus devem devolver a Cristo os seus dízimos, porque o sacerdócio de Cristo é da linhagem de Melquisedeque. E antes de haver os levitas, Abraão já estava ali devolvendo o dízimo ao sacerdote Melquisedeque, simbolizando Cristo e sua igreja. Se não houvesse essas duas passagens aqui dentro da Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, eu poderia dizer que não era mais necessário devolver o dízimo. Mas elas estão aqui e bem claras em relação a isso. Mas eu quero dizer para você que o dízimo ele deve ser devolvido com amor, com alegria de coração. Porque você dizima, porque você sabe que a obra de Deus precisa de recursos, ela precisa de ser mantida,
Então você dizima ali do seu coração, conforme a palavra de Deus aqui está ensinando. Aqui ninguém está ultrapassando a palavra de Deus, nós estamos aqui apenas apresentando o que está escrito. E como eu sempre tenho dito, você pode ver nos outros vídeos aqui, eu qual tenho gravado, que o que interessa não é o que você acha, não é o que eu acho, mas sim o que está escrito. Não devemos e não podemos ultrapassar as Escrituras. Nenhum de nós temos poder para isso. Então aqui está bem claro que o dízimo ele está valendo na nova aliança, porque o sacerdócio de Cristo é da linhagem de Melquisedeque. E assim como Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, o povo de Deus deve entregar o dízimo à igreja, que representa a Cristo e, consequentemente, o seu sacerdócio. Fica aqui bem clara essa dica. Reflita sobre isso. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Senhor Jesus.